Boa noite! Chegamos ao nosso terceiro encontro, nossa terceira live. Espero que vocês estejam bem, que esteja fazendo bem para vocês, que estejam alinhados com a energia. Ontem foi um processo que a gente teve, né, de calma, de tranquilidade, de paz, de espírito. E hoje não vai ser diferente, mas hoje a gente vai trabalhar a expansão. Eu vou me desculpar antecipadamente pelo latido, gente, não tem o que fazer. É um cachorrinho do vizinho, eu acho que quando ele fica sozinho e vai escurecendo, o bichinho fica desesperado. E eu até apareci ali na janela e fiquei assim, por favor, fica bonzinho, mas eu acho que ele fica com medo que vai escurecendo, ele começa a latir à noite. E aí, com latido, sem latido, vamos enviar energia de amor pro pobrezinho, porque eu acho que ele tá com medo de ficar lá sozinho no quintal dele, por isso que ele tá latindo mais nesses últimos dias. Vocês estão bem? Hoje a gente vai fazer um dia muito especial. Eu sou muito suspeita, né, pra falar desse povo azul, de zoião. Sou muito suspeita pra falar deles, que eu tenho um amor e uma gratidão tremenda, profunda, incondicional pelos arcturianos. Quem nunca recebeu a energia, quem ainda não conhece, se permita, né, receber e conhecer os arcturianos. Minha história com eles é mais antiga. Foi um chamado assim, eu não conhecia antes, né? Nunca tinha ouvido falar, mas quando eu vi um nome, né, cura arcturiana, aquilo bateu em mim, ressoou de um jeito assim tão diferente, né? A gente sente quando o fluxo da energia chama, convida a gente para fazer parte. E com os arcturianos foi de imediato, né? Eles têm uma energia muito amorosa. Eu me atrevo a dizer que é uma das energias mais amorosas, acolhedoras e que realmente assim não tem nenhum viés de julgamento que eu já experimentei. E quem já experimentou também compartilha muito dessa percepção, né? Eles são seres multidimensionais, eles são seres que habitam na estrela de Arcturus. Arcturus, esse planeta, né? Arcturus, ele vibra entre os habitantes ali, os seres, eles vão vibrando entre quinta e nona dimensão. Então eles têm assim uma elevação vibracional, moral, amorosa, muito intensa, daquele tipo de vibração que a gente ouve falar, que a gente até tenta fazer uma ideia do que é, mas a gente ainda não consegue, na 3D, na realidade a qual nós estamos inseridos, a gente ainda não consegue experienciar, né? Eles vibram no amor incondicional. E eu sei que amor incondicional é algo que a gente até fala bastante, né? Ai, porque eu amo incondicionalmente e tal. E eu costumo dizer que um exemplo assim de amor incondicional que a gente mais às vezes escuta falar é: ah, eu amo incondicionalmente. Amor incondicional é amor de mãe para filho, por exemplo, né? Principalmente as mamãezinhas que são aí mais carinhosas, mais amorosas com os filhos, né? E ela tem esse hábito de falar: eu amo incondicionalmente meus filhos. E eu sei que a gente ama muito, que eu tenho 2 também, que eu amo demais. Só que aí a gente tem que entender que nós amamos os nossos filhos, nossos pais, avós, companheiros, companheiras, cônjuges, na condição de, se o seu filho, sua filha não fosse seu filho ou sua filha, você não teria por esta pessoa o amor que você tem. Então você ama na condição dessa pessoa ser o seu filho. Você tem um vínculo, um laço, né, de muitas vidas. Você tem um laço afetivo ali muito forte, que já te acompanha. É um encontro ali de almas que se afinizam. Às vezes se desafiam, mas que também se afinizam, que tem esse laço que se perpetua às vezes por muitas existências. Então a gente tem uma história com essas pessoas mais próximas. Nós amamos as pessoas na condição de.
Quando nós falamos de amor incondicional, é tirando esse viés, é tirando esse aspecto da condição. É a gente amar o outro ser por amar aquele ser. Porque a gente se enxerga no outro ser, porque a gente sabe que aquela outra pessoa também é a gente, porque o todos somos um, é entender, é isso, é olhar para o outro e entender que a gente também está lá. Porque todos somos um, todos somos parte desse mesmo divino, a gente é só esses fractais que saem de uma mesma fonte. É muito mais amplo esse conceito, né? Para nossa realidade aqui, material. A gente às vezes não vai falar assim, né? Que a gente, eu olho, sei lá, para a pessoa que mora lá no final da minha rua, que eu não sei nem o nome que a pessoa tem, mas eu amo exatamente com a mesma intensidade, com o mesmo amor que eu tenho pela minha mãe e pelo meu pai. A gente não vai sentir dessa forma, porque os nossos pais a gente ama na condição deles serem nossos pais. E aquela pessoa que mora lá no fim da nossa rua, que a gente não sabe nem o nome, não tem esse vínculo. E os arcturianos, eles transcenderam a unidade. Eles transcenderam essa visão mais egóica, porque eles já conseguem vibrar nessa unicidade, eles já conseguem vibrar nesse coletivo, deste amor incondicional, desse ponto que eu tô falando, de olhar para a pessoa que mora no final da rua, que você não sabe o nome, e sentir verdadeiramente amor, aceitação, acolhimento, não julgamento por aquela pessoa. Entender aquele ser da forma como ele é, com a consciência que ele tem, sem esperar que haja diferente, que seja diferente. Olha o nível de acolhimento sem julgamento que eles possuem. E isso vem dessas dimensões mais elevadas, né, da consciência. Quando a gente fala de dimensão de consciência mais elevada, é isso. Né? A gente expande em níveis de consciência, em dimensões diferentes da consciência. E os arcturianos, eles fazem isso. Na cura arcturiana se diz que não há nada da matéria que não se pode curar com a inteligência e com a tecnologia arcturiana, que na doença não há nada que não possa ser curado, que não possa ser trabalhado, que não possa ser resolvido ao utilizar a inteligência e a tecnologia arcturiana. Então, por que ainda existe? Por que ainda não foi erradicado tudo? Por que ainda existe doenças, dores e coisas assim? Por conta das nossas escolhas, caminhos, livre-arbítrio, por conta das crenças, por conta de toda a sustentação do coletivo que ainda mantém essas vibrações na 3D e que mantém essa 3D funcionando. Mas se não fosse nada disso, se dependesse apenas da tecnologia arcturiana, nada relacionado à doença, à escassez, à dificuldade, à dor, a julgamento, nada disso mais iria existir. Então eles são assim seres de uma elevada vibração, de uma inteligência e tecnologias extremamente superiores. E eles trabalham conosco, né, os arcturianos, quando do nosso projeto Terra, do nosso projeto humano, eles são parte também muito importante desse projeto, mas eles trabalhavam a princípio muito com o desenvolvimento da Terra, muito olhando ali para a questão da estrutura da Terra, para a questão do meio ambiente, para a questão da fauna e flora. E não trabalhavam tão diretamente com o desenvolvimento dos humanos, da raça humana, o nosso desenvolvimento quanto seres, né? Eles estavam mais na sustentação planetária. E quem fazia esse papel de acompanhamento desse desenvolvimento ficava mais a cargo ali dos pleiadianos, dos sirianos, que são exímios geneticistas, né, que trabalham esse hibridismo muitíssimo bem. Os sirianos são
fantásticos nisso, os pleiadianos também. Sírios, a gente tem a parte dos Sírios A, os felinos, os Sírios B, os aquáticos, que trabalham muito essas questões emocionais também, esse campo emocional da humanidade. Então, tem andromedanos, tem outras raças, outros seres que estavam mais próximos da raça humana nesse sentido do desenvolvimento. Mas aí houve uma mudança, uma aproximação que foi necessário à raça humana, a nós, seres humanos, esse desenvolvimento cognitivo, moral, ético, de tecnologia, né, tecnológico também. E aí os arcturianos, eles também foram se aproximando mais, canalizando informações, tornando os seres humanos também parceiros nessa jornada transicional, né, de transição planetária. Eles foram se aproximando para nos auxiliar também nesse desenvolvimento não só focado na Terra, mas também no nosso desenvolvimento espiritual e nosso desenvolvimento consciencial, né? Nosso desenvolvimento da consciência. E a partir de então tem sido uma jornada de muita troca. Muitas pessoas canalizam os arcturianos. Os primeiros registros, né? Eu imagino que tenha coisas muito anteriores, mas registros, né, datados e escritos que nós temos, nós podemos citar Edgar Cayce, que era considerado um paranormal. Edgar Cayce, ele era um paranormal americano, foi um paranormal, e ele era conhecido como um profeta adormecido, porque nas sessões ele adormecia, ou seja, ele entrava num transe ali mediúnico, ele entrava num estado alterado de consciência e ele acessava dimensões separadas, que hoje a gente entende como, por exemplo, sendo os registros acásticos, né? Ele acessava, ele cruzava aquele véu, ele trazia essas informações da linha do tempo, de vidas passadas, ele trazia essas informações de outras civilizações, inclusive sobre os arcturianos. Ele documentou muita coisa sobre a civilização arcturiana, muitos registros que nós temos vieram através de Edgar Cayce, isso estou falando ali em meados de 1910, então ele trouxe muita informação, ele registrou isso está no instituto dele, isso tem esses registros até hoje, isso foi muito bem documentado. Então ele trazia informações e aí ele voltava, né, em si, ele despertava, ele acordava com as informações dos atendimentos dele. Então ele ficou muito tempo conhecido como profeta adormecido por conta dessas viagens astrais, esses desdobramentos que ele fazia quando ele acessava essas linhas temporais, essas linhas dimensionais e buscava e trazia essas informações. Então os arcturianos começaram a contribuir com informações, com canalizações, com sistemas, com códigos de luz, com códigos de cura, com aqueles agroglifos, né, que são aquelas marcações em plantações, justamente para auxiliar primeiro o nosso despertar. Olha, estamos aqui, existe algo que vai além da vida da forma como se é conhecida. Então, não só os arcturianos, né, mas muitos outros seres também fazem este papel desse despertar e desse auxílio da transição. Fiz a introdução aqui falando um tiquinho dos arcturianos, talvez para quem ainda não conhecesse mais sobre eles, né, trazendo algumas curiosidades aí sobre os arcturianos. E agora eu vou falar um pouquinho da ferramenta que a gente vai ativar hoje e qual o nosso objetivo com essa ferramenta. Nós vamos trabalhar com um vórtice. O vórtice é uma mandala, acho que tá dando aí para vocês verem, né? Essa mandala do nosso sistema arcturiano também, que traz algumas ferramentas que serão ativadas, que serão penduladas para o grupo, para nós aqui. E seguindo essa linha intuitiva, né, que a gente tem trabalhado aqui desde o nosso primeiro dia, a gente começou limpando esse campo, né? Então a gente começou dissipando aquela energia mais densa, limpando aquilo que já não servia mais para o nosso campo,
A gente começou afastando aqueles bloqueios, aquelas coisas que estavam pesando lá com a mesa vibracional. Depois que a gente limpou e removeu a coisa mais densa, mais carregada, ontem a gente fez o processo de reconexão com o nosso estado de paz, de calma e de serenidade, que é a manutenção para que a gente não volte mais a acumular aquela energia densa que a gente limpou no primeiro dia. E a mandala do vórtice, ela serve para trazer expansão. Tudo que é trabalhado aqui, memória celular, fractais de alma, clarividência, clarissenciência, clareaudiência, intuição, projeção astral, corpos de luz, tudo isso, todos têm disponíveis, todos têm dentro de si, isso tudo já está no nosso código genético, isso já existe em cada um de nós. Isso não é dom, eu não gosto nem de usar a palavra dom, porque dom fica parecendo algo para poucos escolhidos, né? Ai, você nasceu com o dom. Se você não nasceu com o dom, esquece. Nasceu, não nasceu, espera a próxima vida, né? Pega a fila para a próxima encarnação para ver se você nasce com o dom. E não é assim. Quando a gente fala dom, parece uma coisa muito para poucos. E, na verdade, tudo isso são habilidades que todos, sem exceção, todos temos. Todos temos a clarividência. A diferença é que em algumas pessoas ela está um pouco mais desenvolvida e em outras pessoas menos. Mas todo mundo tem. Todo mundo tem a clarissenciência. O que é clarissenciência? É a habilidade de sentir, de captar energia, de trazer para o corpo, né? De sentir mesmo as vibrações, é o terapeuta esponjinha que a gente fala muito, né? De você trazer e sentir tudo no teu corpo, captar sensações, aquele radarzinho, né? Que apita quando você sente alguma coisa diferente. Algumas pessoas têm isso mais desenvolvido, outras pessoas têm menos desenvolvido. E não necessariamente todo mundo vai ter tudo desenvolvido. Eu tenho algumas habilidades já desenvolvidas, mas, por exemplo, clarissenciência é uma que eu não tenho. Minhas mãos não esquentam, por exemplo, quando eu faço uma ativação. E eu vejo as meninas falando, a Anja, a Pri, que são pessoas que sentem muito no corpo, a Alexandra. E eu vejo as meninas falando, tipo, nossa, que calorão. Nossa, porque minha mão chegou a ficar vermelha. Nossa, porque eu senti... Não sinto nada. Muito raramente eu sinto um arrepiozinho. E olhe lá. A clarissenciência, junto com a intuição, é uma habilidade, por exemplo, que o Eric tem muito bem desenvolvida também. O bicho, ele olha e ele fala assim, tal pessoa tá mentindo. Todo mundo me engana. Facilmente. Eu falo que se eu fosse detetive, se eu fosse investigadora, eu tava lascada. Porque a pessoa vai, foi pega em flagrante. A pessoa começou a jurar pra mim, muito juradinho, que não fez, eu começo a ter dúvida. Mas a pessoa foi pega em flagrante. Eu falei, gente, mas a pessoa tá falando com tanta sinceridade que não foi ela que fez, que eu não sei, deve ter sido a gente que deve ter visto errado o flagrante. Então é muito fácil me enganar. Aí é engraçado, porque eu falo, gente, mas eu leio campo, né? Eu vejo vida passada, eu acesso linhas do temporal. Mas aí eu tô preparada para fazer aquilo. Agora ali no dia a dia, todo mundo me engana. Muito facilmente, porque eu não tenho essas habilidades desenvolvidas nesse sentido. Tanto que quando eu quero confirmar alguma coisa com a intuição, eu pergunto pro Eric, tranquilamente. Eric, o que você acha disso? O que você sente aí? Porque a intuição dele é melhor do que a minha. Então, a gente não vai ter tudo desenvolvido. Ninguém vai ter tudo desenvolvido todo o tempo, por enquanto. A gente chega lá. Por enquanto, a gente não vai ter. A gente vai ter uma coisa ou outra, tá? Né? Mais acentuada, ainda em desenvolvimento, um pouquinho menos e faz parte. Só que todo mundo tem. Isso está no nosso GNA, que é o nosso DNA galáctico, cósmico, em essência da nossa alma. Isso está nas fitas do nosso DNA. Isso já existe em nós. Só está ocultado, só está adormecido. E é isso que a gente vem trabalhar hoje com o vórtice.
O vórtice, ele vai ampliar essas habilidades. Por que ampliar isso e por que fazer isso hoje? Porque a gente já limpou, a gente já aprendeu a sustentar, agora a gente precisa aprender a perceber. Porque quando a gente percebe, volta naquilo que eu falei sobre o estado de presença. A gente começa a identificar, isso é meu, isso não é, essa energia é bacana, essa nem tanto, isso aqui faz sentido eu manter, isso aqui não. Tem uma presença aqui que tá me fazendo bem, que tá me trazendo insights, essa presença não tá, então eu vou afastá-la de mim, né? Então esse é o objetivo da mandala do vórtice. Não é só isso, ela faz mais coisas essa mandala, mas hoje a gente vai trabalhar no intuito de expandir. Ontem a gente fez pedindo essa clareza, pedindo um insight, pedindo uma orientação. E aí a gente vai expandir isso mais, tá? Vamos trazer ferramentas aqui através do pêndulo, do que cada um precisa ser ativado para o nosso grupo, mas também de forma individual, né? Eu vou dar esse comando, vamos tirar para o grupo, mas que cada um individualmente também seja tratado, seja atendido pelas equipes arcturianas, com aquilo que for benéfico, com aquilo que for da melhor e mais elevada forma para cada um, para que cada um possa receber. Então vamos lá, vamos iniciar, vamos todos se colocando aí de forma confortável, receptivo, só dando a permissão para receber esse vórtice, respirando fundo e baixando todas as barreiras, baixando todas as defesas do corpo, abrindo espaço para que essa energia possa atuar, se aproximando de você cada vez mais, convidando os seus mentores de luz, convidando a equipe arcturiana para que esteja presente ao lado de cada um que está acompanhando agora, que irá acompanhar pela gravação. Inspira e solta, iniciando com a nossa solicitação de cura. Eu, Aline Dias Kossotinski, peço aos amados arcturianos que nos assistem agora e assistem a cada um da nossa Super Black, cada participante, os que estão ao vivo, os que irão assistir a gravação. Peço para que a energia de cada um seja atrelada, vinculada à mandala, concedendo a permissão para realizar os procedimentos de cura e as intervenções com as ferramentas da mandala que forem necessárias para o bem maior de cada um. Peço também que leve a cada um durante a noite, durante o momento do sono, através do corpo etérico, até os computadores arcturianos na câmara de síntese luminosa, na espaçonave arcturiana, para que possam circular as energias luminosas da alta frequência em todos os 32 corpos sutis, nas 12 dimensões paralelas de consciência. Pedimos também que ancorem e ativem a tecnologia de integração das grades adequadamente, enquanto cada um ainda estiver nas câmaras. Pedimos a inclusão no programa de aumento do quociente de luz no campo energético, para que aos poucos e no tempo de cada um, o gradiente de luz no cardíaco vá aumentando, vá expandindo e possa ascensionar todo e completamente o seu ser. Peço ainda que seja realizada as ativações das ferramentas da mandala do vórtice arcturiano que forem indicadas nesta sessão, para o meu bem maior e o bem maior
de todos os participantes da nossa Super Black que estão ao vivo e que irão acompanhar a gravação. Assim é. Gratidão. Amada equipe arcturiana, amados mentores de luz e todos os seres divinos, angelicais, todas as equipes de trabalho, todos os trabalhadores do Hospital Espiritual Flores de Maria, todos os trabalhadores da Escola Luz e Consciência, que neste momento puderem e desejarem estar presentes no campo ao lado de cada participante desta mandala, sustentando a energia, auxiliando este trabalho de expansão, de consciência, ativando em cada um as ferramentas necessárias tanto para o grupo quanto de forma individual, reverberando a luz e a cura arcturiana, onde cada um mais necessita, na área da vida onde cada um mais necessita. E neste momento, enquanto eu ativo a nossa mandala, você pode ir mentalizando, enquanto as equipes estão ao seu lado, vai abrindo seu coração e vai entregando tudo aquilo, ou aquela área, ou aquela situação, ou aquele problema específico que você deseja auxílio, que você busca expansão das suas habilidades, do seu conhecimento, da sua consciência, para conseguir superar, resolver, curar, transpor. Vai percebendo a equipe do seu lado, seres luminosos, amorosos, que não te julgam, apenas acolhem as suas necessidades. Eu sou ativar a abertura do portal da mandala do vórtice psíquico arcturiano. E neste momento eu abro um portal energético de cura e de conexão com os mestres arcturianos e com todos os trabalhadores da luz. Eu sou ativar, pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu agora vou pedindo a autorização dos arcturianos para que possamos, cada um de nós, nos inundarmos com as energias elevadas e ativar todas as ferramentas necessárias para todos os participantes desta sessão. Gratidão, gratidão, gratidão. A partir deste momento eu peço que seja apontado através do pêndulo qual a primeira ferramenta que iremos trabalhar. Imunidade. Então a gente vai começar ativando uma ferramenta chamada imunidade. A ferramenta da imunidade é a ferramenta que eleva, né, a nossa imunidade, que trabalha a nossa saúde. E a imunidade, ela trabalha a nível celular. Ela vai trabalhar no nosso sistema imunológico, ela vai trabalhar no nosso conjunto de células e ela vai defender o nosso organismo contra doenças, infecções, contra tumores, contra tudo que vier externos, né, de coisas externas. A gente vai ativar esse recurso da imunidade trazendo uma proteção extra para o nosso corpo físico, tá? Através dessa tecnologia arcturiana. Por que saiu essa ferramenta primeiro aqui pra gente? A gente tá já na reta final do ano.
a gente vai fisicamente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente, a gente vai cansando, a gente vai desgastando. E o nosso corpo físico, ele vai começando a dar cada vez mais sinais disso, né? Ele vai muitas vezes adoecendo. Mesmo que ele ainda não tenha dado sinais no corpo físico, no nosso duplo etérico, muita coisa já fica ali sendo absorvida. E que se a gente não cuida do que está no emocional, se a gente não cuida do que está no energético, hora ou outra aquilo vem para o físico. Então vamos aumentar a imunidade do corpo físico para que tudo aquilo que está no campo espiritual e energético não se manifeste. E caso já tenha se manifestado, que possa ser tratado e que possa ser curado. Então você vai levar agora o seu foco, a sua atenção para o seu corpo. Leva para o teu corpo, para as suas células, e a gente vai se conectar com as suas células. E você vai imaginar, visualizar um vórtice, uma espiral, uma grande espiral verde folha. Imagina que você está em meio a uma mata com muito verde folha, aquele folha escura, aquele verde mais escuro. E você vai recebendo essa luz verde e essa luz vai penetrando em todo o seu corpo, seus chakras, e vai se conectando em cada uma das suas células, nutrindo, restaurando, recuperando e curando cada uma delas. Amados arcturianos, amados trabalhadores do Hospital Espiritual Flores de Maria, vá neste momento exercendo a cura necessária no corpo físico ou corpos sutis de cada participante desta mandala. Amados arcturianos, com a sua tecnologia de luz, vai escaneando e curando cada participante. Eu sou ativar a ferramenta imunidade da mandala vórtice psíquico arcturiano. Eu sou ativar, pulsar, pulsar, vai pulsando a luz verde, pulsar, 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 pulsar agora. Todo o teu corpo vibra neste verde folha. Está feito, está feito, está feito. Respira profundamente. Qual a próxima ferramenta que será ativada? Intuição. Vamos trabalhar a nossa intuição. E para trabalhar a nossa intuição, nós vamos pedir para que silencie a voz ruidosa da mente que conta mentira pra gente, a mente que foi alimentada por crenças limitantes, a mente que está programada para só enxergar para um único ponto de vista e a partir de um único ponto de vista. E vamos dar espaço, liberando essa mente. Vamos começar a liberar espaço nessa mente, trazendo uma luz branca que vai limpando, limpando, limpando. Imagina que está varrendo da sua mente preocupações, incertezas, pensamentos intrusivos, repetitivos, pensamentos recorrentes, frustrações, todo barulho externo. Vai limpando e vai varrendo, 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 varrendo para fora, limpando, como se sua mente fosse um grande salão. E você varre com essa luz todo esse salão. E vamos despertar a sua intuição. Eu sou ativar
a ferramenta intuição da mandala do vórtice psíquico arcturiano. Eu sou ativar, pulsar, pulsar, pulsar agora. Vai levando a sua atenção, seu foco entre as suas sobrancelhas, no seu terceiro olho, no seu chakra frontal. Amados arcturianos e toda a equipe da Escola Espiritual Luz e Consciência, neste momento eu peço para que todo este grupo e para que individualmente, conforme for, da melhor e mais elevada forma, respeitando o livre-arbítrio de cada um, o processo de cada um, que possa ser expandido esse chakra, esse terceiro olho, sendo feita essa abertura e essa conexão com a intuição através dos códigos arcturianos. Pulsar. Leva sua atenção para o centro da sua testa, entre suas sobrancelhas. Pulsar. Pulsar. Sua intuição vai sendo ativada, descalcificada. Pulsar, 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 pulsar agora. Respira, relaxa. Vamos trabalhar também a memória celular. Nossas células, o nosso corpo guarda, tranca muitas memórias que a gente vai repetindo ao longo da vida, ao longo do tempo. E essas memórias, elas vão ficando acumuladas. E a gente automatiza muitas coisas, a gente automatiza muitas crenças, a gente automatiza hábitos, a gente automatiza muita coisa e muita coisa fica nessas memórias celulares. Coisas que são excelentes, a gente ter automatizado e ter aprendido, Imagina se a gente tivesse, toda vez que você abrir uma porta, tivesse que reaprender como que se abre uma porta. A gente aprendeu lá na primeira infância como que abriu uma porta e ficou na nossa memória celular, na nossa memória muscular, e a gente nunca mais esqueceu esse comando. A gente, não importa a cor, o tamanho, a maçaneta, uma vez que a gente aprendeu a abrir uma porta, a gente abre todas. Então, essa é uma memória útil. Só que as memórias de crenças, as memórias de escassez, as memórias de dor, as memórias de brigas familiares, as memórias que vêm de outras vidas, isso também continua nas nossas células e aí já não é tão bacana a gente manter. Então, agora a gente vai fazer uma limpeza de todas as memórias celulares que já não agregam, que já não servem mais para nós, para o nosso desenvolvimento e para a nossa expansão. Estamos conectando as equipes arcturianas, pedindo que com sua tecnologia, com o seu amor, com o seu acolhimento, utilizem os aparelhos necessários em cada um e também de forma coletiva nessa egrégora que se formou, para poder limpar, desprogramar e liberar todas as memórias celulares de crenças, de limitações, de impedimentos e de bloqueios que estão presentes no nosso corpo, no nosso campo, no nosso sistema. Tudo aquilo que você considerou, definiu, concluiu, julgou, se alinhou e comprou como verdade, como sendo algo imutável, impossível de resolver, como sendo algo genético, hereditário. Você está disposto agora a destruir, descriar, revogar, retratar, dissolver e cancelar tudo isso e liberar
de todas as memórias celulares e musculares do seu corpo. Toda a limitação que você tem experimentado e criado a sua realidade. Vamos trazer então uma luz azul. Um azul junto com um violeta que vai serenando e transmutando. Eu sou ativar a ferramenta memória celular da mandala do vórtice psíquico arcturiano. Eu sou ativar, pulsar, pulsar, pulsar agora, e vai deixando esse vórtice girando, 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 girando. Essa espiral de luz azul e violeta girando, 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 girando e limpando o seu corpo, o seu campo, cada célula sua, toda a sua musculatura, liberando todas as memórias traumáticas, memórias de dor, memórias de falta, memórias sistêmicas, memórias de vidas passadas que você ainda mantém, carrega, sustenta e que ainda cria e interfere na sua realidade. Girando, 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 girando e vai liberando, liberando, liberando tudo isso agora. Respira, solta. Vai sentindo o teu corpo, vai percebendo o teu corpo. Não temos ferramentas. Por hora, vai sentindo o teu corpo, vai deixando reintegrar todo esse espaço que ficou, vai aprendendo a identificar a sua energia a partir de agora. Enquanto isso, agradecemos os amados arcturianos, assim como os trabalhadores do Hospital Espiritual Flores de Maria, os trabalhadores da Escola Espiritual Luz e Consciência, da Colônia Cristalina do Raio Dourado, toda a egrégora e a equipe que acompanhou este trabalho, assim também como seus mentores e a cada um que se permitiu receber, que abriu espaço para receber. Eu sou ativar o fechamento da mandala do vórtice psíquico arcturiano. Eu sou ativar. Encerrando esta sessão, fechando todos os campos energéticos que foram abertos e deixando com cada um apenas o que pertence a cada um. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Todos bem, todo mundo voltou bem, todo mundo se sentindo bem. Posso receber a nossa mandala do nosso vórtex. Ai, vamos respirando. Oh, gente, eu nem tinha corrido aqui as mensagens, nem vi. Boa noite para todo mundo. Olha, nem falei boa noite para todo mundo que foi entrando. Nem vi as mensagens de vocês. Ficou travado lá na primeira mensagem. Ai, deixa eu ver, para não fazer bagunça aqui. Todo mundo bem? Isso que é o importante, né? Ufa! Muito bom. Ah, a mamãe conseguiu entrar. Que ela sempre falou que ia ver depois, ela pôde ver ao vivo. Que coisa boa. Ai, respirando, retornando aos pouquinhos, com o coração cheio de amor dos nossos amados arcturianos.
deixando esse amor fluir por cada um de nós, a expansão fluir, a energia fluir, cuidando do nosso corpo, da nossa energia, da nossa vibração, aumentando a nossa imunidade, né, para que a gente não atole ali o pé na jaca, liberando aquilo que não faz mais sentido, né, da memória celular e ampliando a nossa intuição, amplificando cada vez mais a nossa intuição. E amanhã tem mais, gente. Amanhã já é a nossa 4ª ativação, estaremos na metade do caminho da nossa Black. Hoje eu postei a lista completa para vocês, se vocês querem aproveitar, quem quiser aproveitar para fazer as formações, o Vórtice está na lista. Quem compra o Vórtice, né, que recebe a mandala, recebe o arquivo para poder imprimir a mandala, ficar assim com ela bonitinha para poder trabalhar, também recebe como se fosse um mini curso, né, quase um curso à parte ali, que foi de desenvolvimento psíquico. Então, o Vortex, ele acompanha esse outro curso de desenvolvimento psíquico e também tá no preço de Black, tá? Não sei quanto que, não lembro agora de cabeça quanto tá, mas tem cursos a partir de R$27. Então, se conecta aí, se você se conecta com a minha energia, se gosta das minhas formações, se tem algum curso que você ainda não tem, estava esperando, é a oportunidade, tá? O link tá lá na bio, entrem, deem uma olhada nas opções que tem e eu espero vocês amanhã, que a gente já vai... minha mãe agradecendo. A mãe também, viu? Mãe também ama os arcturianos. Quem não, né? Quem conhece eles e não ama, gente? Não tem como. A gente ama muito eles. E amanhã tem mais, tá? Assim que... Apesar que já veio. Não sei se eu posso contar pra vocês. Não vou contar não. Amanhã eu conto o que a gente vai fazer amanhã. Beijo. Boa noite. Oi, Leilinha. Saudade de você. Um beijo, gente. Fiquem bem. Descansem, boa noite. Cris, você é um amor. E a gente se vê amanhã. Em pé. Boa noite pra vocês. Beijo, gente.